Olá, eu sou o Gurupim Martins do projeto Thomas Bolletti 60. Qual a importância do rádio em uma campanha eleitoral? Quem vai explicar pra gente é o nosso professor, doutor, especialista em rádio, Juliano Tossin. Professor, como é que funciona o rádio em uma campanha eleitoral? O rádio, embora seja muito subestimado normalmente nas campanhas, o rádio é uma ferramenta de uma fundamental importância por causa da abrangência, do alcance, da penetração nas grandes massas e, portanto, merece ser melhor tratado nas campanhas eleitorais. A criação toda para o rádio tem que seguir diretrizes bem específicas que correspondem às características do meio radiofônico. Correto. Né? E nesse sentido, a gente vê que muitos materiais aí são simplesmente o áudio de filmes publicitários e coisas nesse sentido que são passados para o meio radiofônico, e isso é uma completa subestima, né, A capacidade do rádio. Da capacidade do rádio, exatamente. Esse é um grande erro que o político comete logo no início de campanha, é isso? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Um jingle, para ser bem elaborado, o que ele deve ser? Como é que ele deve ser produzido? Quais são os passos para um bom jingle? Ele tem que ter uma eficácia, uma boa resolução em termos de composição, né? Tem que ser bem combinado o texto, uma melodia, de modo a ser construir um gesto fluido, né? E é claro que, por se tratar de uma canção que tem uma finalidade persuasiva, né, informativa no primeiro momento e persuasiva depois, tem que ter uma seleção vocabular que seja muito apurada. E por que a população muitas vezes fica ali com aquele ei, Maé, um democrata cristão? Por que isso tanto pega em uma campanha eleitoral? Parte está na capacidade, na qualidade de composição, de arranjo, de produção, de elaboração do material, e a outra está, obviamente, na parte de uma veiculação massiva, né, daquele conteúdo até que seja absorvido. Na sua aula hoje, você deu um exemplo de que um jingle bem feito, que foi aquele do Lula. Como é que são esses elementos? Como é que você compõe esses elementos? A parte central desse jingle. Bom, tem que representar bem o espírito de campanha, em primeiro lugar, né? E não só pelo vocabulário que você está empregando, mas enfim, por toda a euforia, por todas as ênfases que você consegue carregar para dentro da sua peça publicitária, né? E o momento em que aquele jingle existe, a maneira como ele se relaciona com o momento histórico, né? A gente viu esse jingle hoje que era das primeiras eleições após a reabertura democrática do país, né? Então aquele jingle, o Lula lá, do Wilton Ascioli, ele retrata bem essa primeira ansiedade de votar, né? A volta do eleitor às urnas e um momento todo musical e cultural de uma época dos anos 80, né? Eu acho que esse diálogo do jingle com o momento histórico também é fundamental. E aí depois as características todas de produção, de finalização. Então hoje um candidato, para ter sucesso, tem que ter, em primeiro lugar, uma preocupação com o rádio. Podemos assim dizer ou não? Eu diria que existem outras mídias, né? Se você pensar assim, em termos das mídias empregadas, existem mídias de suma importância, sem sombra de dúvida. Eu não acho que o rádio se sobreponha às demais. Eu acho que o problema é que normalmente ele é colocado em uma posição inferior, e isso é uma cultura que a gente tem que combater. Tá bom, muito obrigado a presença do nosso professor, doutor Juliano Tossin, para o Thomas Bolletti 60.